Paz do Senhor Jesus, todos amigos, irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, sou o seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, sou professor da Escola Teológica Deus e Amor e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mediar mais uma aula da revista Fundamento Bíblico. É a nossa nova revista, A Natureza do Caráter Cristão. Hoje nós estaremos abordando a segunda aula da nossa revista, que fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Espero que você já esteja aí com a sua revista, espero que você já tenha aí comprado nas livrarias da Igreja Pentecostal Deus e Amor. É uma revista que está rica de conhecimento, onde nós estaremos abordando e falando a respeito de vários personagens bíblicos, falando sobre o caráter cristão, um verdadeiro caráter transformado pelo Espírito Santo. E hoje, nessa segunda aula, nós iremos falar a respeito de Davi, que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O texto áureo diz: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Salmo 89, 20. Então nós vemos aqui que o próprio Deus escolheu Davi para exercer uma função. E aqui nós vemos que Deus achou Davi, o próprio Deus, o Salmo vai dizer que o próprio Deus ungiu para exercer o ministério pastoral, para que ele fosse ali o rei de Israel. Ele sendo já pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai, Deus já tinha um propósito na vida de Davi para que ele fosse rei de Israel. Na lição aplicada, vai nos falar que a humildade de espírito predispõe o homem para o serviço de Deus, tanto na igreja como na sociedade. Então, todas as nossas revistas têm aí a meditação diária, que você pode estar analisando, pode estar estudando. Nós temos um versículo para cada dia da semana, para que você venha se aprofundar mais a respeito da nossa lição, que é a respeito do caráter, e falando hoje a respeito de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O objetivo dessa lição é descrever a vida e o trabalho do rei Davi, explicar as características do caráter de Davi e aspirar por um coração contrito diante do Senhor. Então a leitura bíblica em classe hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 13 ao 14, que diz: Então disse Samuel a Saul: agiste neuciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhes tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos nesse primeiro texto da leitura bíblica, falando a respeito da escolha que o homem fez. O homem escolheu Saul para que reinasse sobre Israel, porque o homem queria um Deus que eles pudessem ver. Não estavam ali satisfeitos com o governo teocrático de Deus, onde Deus era o governante. E aí eles pediram ali um homem, nós queremos um homem para servirmos. E eles escolheram Saul, e ali, eles escolhendo Saul, ali Deus confirmou ali através de Samuel. Porém Saul foi desobediente, Saul não obedeceu por causa da sua negligência, ele perdeu o seu reinado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus já havia preparado um outro homem, segundo o coração dele, para que reinasse sobre Israel. Vamos ler também o Salmo 51, 1 ao 4, 10, 12 e 13, que diz a respeito de Davi. Davi escrevendo, orando e conversando com Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Nós vemos, irmãos, que naquele tempo, Davi, ele ali como rei, já exercendo o papel de rei, ele pecou contra Deus praticando um adultério, praticando um homicídio, muitos conhecem a história. E esse texto que nós lemos aqui, nós vemos Davi se humilhando a Deus, Davi conversando com Deus, clamando a misericórdia do Senhor, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor criasse nele um coração puro, renovasse nele um espírito reto, que não retirasse dele o Espírito Santo. Então nós vemos aqui a sinceridade, como nós iremos falar sobre as atribuições de Davi, nós vamos falar também sobre esses dois textos aí que nos traz a memória quando falamos de Davi, além da história de Davi vencer o gigante de Golias, também muitos falam da história de Davi ter pecado e se perguntam como um homem segundo o coração de Deus pode ter praticado o adultério, pode ter praticado o homicídio. Irmão, o homem em si carrega a natureza pecaminosa. O homem em si, ele é imperfeito enquanto estiver nesse corpo. Nós somente seremos perfeitos e santos quando receberemos o corpo irrepreensível, um corpo glorificado e estaremos com o Senhor no céu. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós temos a tendência em errar, temos a tendência em pecar e entristecer a Deus muitas vezes. Mas o importante não é quando erramos, mas sim quando reconhecemos o erro, pedimos perdão e não praticamos mais. E um dos maiores exemplos que nós vemos em Davi é esse. É que Davi, ele não era reincidente nos seus pecados. Toda vez que Davi pecava e Deus repreendia, Davi não se arrependia daquele pecado e não praticava mais. Ele poderia praticar outros pecados, mas aquele pecado, ele se convertia. O que é se convertia? Não praticava mais. Então, muitas pessoas hoje pedem perdão para Deus, às vezes pelo mesmo pecado, porque não consegue se livrar daquele mesmo pecado. Mas nós temos que aprender com Davi, não somente se arrepender, porque a conversão só virá se houver um arrependimento verdadeiro. Porque um arrependimento verdadeiro, ele gera uma conversão genuína. Então, quando a pessoa se arrepende de coração, há uma conversão genuína, ela não pratica mais. Ok? Nós vemos no Antigo Testamento os filhos de Samuel ali reinando, não obedecendo ali as ordens de Deus, que seria para julgar o povo com equidade. Os filhos de Samuel, eles estavam ali agindo de qualquer maneira, agindo de uma forma desorientada, e até mesmo o povo pediu, ali para que Deus desse um rei, porque não estavam satisfeitos ali com o que eles estavam vendo, e como nós já falamos, eles elegeram Saul, e Deus confirmou ali o reinado de Saul. Mas pela sua infidelidade, desobediência a Deus, Saul foi destituído do cargo. Porém, Samuel estava ali e Deus já tinha falado para Samuel que tinha escolhido já um homem segundo o coração de Deus. E muitos conhecem a história. Nós vemos aqui no primeiro tópico da nossa revista falando Davi, um servo fiel e responsável. Nós vamos falar sobre dois tópicos aqui, no pastoreio das ovelhas. Então, Davi, ele já era servo e já era responsável quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Ele já era responsável, ele já era dedicado. Nós vemos a história de que ele conta que um leão veio para pegar a ovelha do seu pai, e ele foi lá e lutou contra o leão. Depois ele veio um urso, ele lutou contra o urso para defender as ovelhas do seu pai. Então nós vemos ali que Davi era um homem responsável, um homem compromissado com aquilo que era a sua responsabilidade. Ele era um grande líder já, um líder nato. Porém, ele era um dos menores da casa do seu pai. Cuidava das ovelhas, era pastor, e naquele tempo o pastor não tinha o valor que deveria ter. Quem era pastor era uma profissão meia desprezada, que as pessoas não valorizavam. Mas Deus escolheu Davi, porque a Bíblia diz que é Deus que escolhe.
Nós vemos que o Senhor Jesus nos fala: ei, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e fruto que permaneça. Então é o Senhor que nos escolhe. E o Senhor escolhe quem? É os pequenininhos. É aqueles que as pessoas olham e muitas vezes não dá nada. É esses que o Senhor está de olho. Por quê? Porque o Senhor, ele olha não como o homem olha. Nós vemos isso nessa história. Nós vemos isso que Samuel, quando foi ungir Davi na casa de Jessé, seu pai, Samuel achou que era para ungir Eliabe, ou quem sabe Samá, que eram os filhos ali de Jessé, que eram fortes, guerreiros, formosos. Porém, Deus falou: ei, Samuel, não atente para os seus olhos, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E eu louvo a Deus, irmão, porque Deus não olha para nós como o homem vê, como o homem olha. Porque quando o homem olha para nós, ele olha com um olhar de condenação, com um olhar de julgar, com um olhar de apontar os erros. Mas quando Jesus olha para nós, Jesus olha para o nosso coração. E ele procura, sabe o quê? Sinceridade. Ele procura arrependimento. Ele procura um coração quebrantado e contrito. Um coração sincero diante de Deus. E ele encontrou isso em Davi. Davi tinha um coração sincero. Na corte do rei, nós vemos também Davi assumindo a responsabilidade. Mesmo ele já tendo sido ungido como rei de Israel, ele continuava tomando conta das ovelhas do seu pai. Quando o rei mandou chamar, que ele estava ali atribulado com o espírito, e mandou chamar alguém para tocar a harpa, estava ali Davi, tocando a harpa. E quando Davi tocava a harpa, aquele espírito saía da vida de Saul e Saul ficava mais calmo. Mesmo ele já tendo ali, Saul, ele pediu que ele fosse lá, a Bíblia diz que Davi também tomou conta ali das armas, né? Das armas ali do rei. E nós vemos que Davi ele foi humilde. E uma lição nós aprendemos aqui, que mesmo Davi sendo ungido, ele esperou o tempo de Deus para assumir a sua posição. Para quem não sabe, antes de Davi reinar sobre Israel, ele foi 7 anos para Hebrom. Ele reinou numa cidade chamada Hebrom durante 7 anos. E lá em Hebrom ele também foi ungido também, como o rei ali em Hebrom. Pelos próprios anciões de Israel, foram até a cidade de Hebrom e ungiram Davi como rei. E a terceira unção foi quando o rei Saul morreu, e aí trouxeram Davi ali para o reinado, e aí perante toda Israel, Davi foi ungido pela terceira vez, confirmando ali a profecia de Deus sobre a sua vida. Nós vamos falar sobre algumas características de Davi. Davi ele foi guerreiro, músico, poeta, pai, pastor de ovelhas. Ele tinha todas essas ocupações. Todavia, em algumas ocasiões, ele pecou contra o Senhor, trazendo graves prejuízos para Israel e também prejuízos para a tua família. Outra lição que nós aprendemos aqui: quando pecamos contra Deus, nós atribuímos a nós a consequência dos nossos erros, e a consequência muitas vezes não somente afeta nós, mas também irá afetar muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor. Afeta a nossa família, afeta a nossa casa, os nossos filhos. Afeta, quem sabe, até a nossa igreja, onde nós congregamos, através das nossas atitudes, das nossas más ações. Nós vemos aqui na revista as características de Davi. Eu tenho certeza que você está aí, depois você vai dar uma olhada nos aspectos positivos e dos aspectos negativos das atribuições e características de Davi. Vamos falar sobre os aspectos de Davi. Os aspectos de Davi é o terceiro tópico da nossa revista. Então nós vemos que Davi ele tinha um coração de servo, ele estava disposto a servir. Davi estava disposto a obedecer a Deus, obedecer e responder o seu chamado, responder a sua chamada com excelência. Davi estava disposto, ele tinha um coração bondoso, um coração que desejava servir ao Senhor verdadeiramente com humildade e obediência. Então, a primeira característica, ele tinha um coração de servo. Segunda característica de Davi, ele era humilde. Ele conhecia as suas limitações. Nós vemos que Davi, ele sabia
o quanto ele podia fazer, e quando ele não podia, ele se deitava aos pés do Senhor, se ajoelhava e buscava a Deus, confiando que Deus faria por ele. Ele era uma pessoa que ele ouvia conselhos, era uma pessoa que ele dava ouvido às outras pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele era humilde de coração e ele não deixou ali aquela posição de rei encher o seu coração. Como muitas pessoas hoje, tem até um ditado assim, quer conhecer alguém, dá poder para ela. Dá poder para essa pessoa. E aí quando essa pessoa exerce algum cargo, você pode ver que muitas pessoas mudam, porque o poder, a fama, o dinheiro, faz com que o coração de muitas pessoas mudam. Por quê? Porque o coração delas não estão alicerçados na palavra. Não estão alicerçados em Cristo. Porque se estão alicerçados em Cristo, irmãos, independente da posição, a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Outra característica, Davi, ele era sincero diante de Deus. Tudo aquilo que ele praticava, ele colocava diante do Senhor, ele falava, ele sabia quando ele errava, quando ele pecava, ele dizia, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Nós vemos aqui que ele era sincero. E ele tinha uma comunhão com Deus. Através dessa sinceridade, Davi, ele tinha uma comunhão com o Senhor. Porque ele sabia que o pecado, ele não foi feito para ser coberto. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões, esse nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. Então Davi, ele sabia disso, Davi, ele conhecia o Deus a qual ele servia e sabia que aonde ele estiver, ele vai falar, se ele estivesse no mais alto das estrelas, Deus está lá. Se ele descer no mais profundo abismo, Deus está lá, mostrando a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Outra característica de Davi, ele era dependente de Deus, ele dependia de Deus. Ele dependia, quer dizer, ele confiava em Deus, nas batalhas, nas guerras, ele confiava. E o maior exemplo foi quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Ele foi enfrentar o gigante Golias e ele disse, eu vou vencer esse gigante. Da mesma forma que eu venci o urso, venci o leão, eu vou vencer esse gigante. Mas eu não vou vencer ele com a força do meu braço, eu não vou vencer ele pelo meu conhecimento. Eu vou vencer ele em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davi venceu o gigante Golias, porque ele colocou Deus na frente daquela batalha. Então tudo que nós fazemos, nós temos que colocar Deus na frente. Nós vamos aprender a ser dependentes de Deus. Davi também, uma característica dele, como diz aqui a quinta, ele era corajoso. Davi, ele tinha uma coragem incontestável. Ele enfrentou ali, que muitas pessoas achavam, quem é esse menino, vai enfrentar o gigante? Vai morrer lá. Davi estava pronto a morrer por amor a Deus. Mas ele sabia que não ia morrer, ele sabia que ia vencer aquele gigante. Ele só não sabia como, mas ele colocou a sua fé e a sua coragem. E ele foi enfrentar o gigante e venceu o gigante. Uma outra característica de Davi, gratidão. Davi, ele não cansa de exaltar a Deus, ele não cansa de adorar a Deus. Você vê a história de Davi, você vai ver sempre ele adorando, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quando ele conseguiu trazer a arca da aliança para Israel, ele dançava, ele pulava, ele se alegrava, porque a presença de Deus que simbolizava a arca da aliança estava de volta em Jerusalém. Davi, ele era grato a Deus por todas as bênçãos que ele tinha recebido, e não somente era grato pelas bênçãos que ele tinha recebido, mas pelas bênçãos que ele ainda iria receber, ele já agradecia a Deus. Davi era um homem que tinha um coração arrependido. Nós vemos que Davi praticou muitos pecados, como eu já disse, mas ele se arrependeu. E o arrependimento de Davi foi um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Tá? Então Davi, ele tinha ali o coração dele voltado para Deus. E ele rasgava o seu coração na presença de Deus. Isso nós vemos naquele Salmo 51, quando ele está ali se humilhando perante Deus. E uma coisa interessante nesse salmo, irmão, é que Davi fala assim, Senhor, cria em mim um coração puro, devolve em mim a alegria da salvação. Davi já não sentia mais a alegria da salvação por causa do teu pecado. Isso acontece com muitas pessoas quando pecam contra Deus. Às vezes ela perde força, não tem força nem para orar, nem para buscar mais a Deus, e muito menos até mesmo para ir para a igreja.
Mas eu louvo a Deus também que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá força para quem não tem nenhum vigor. Para aquele que não tem nenhum vigor, o Senhor é aquele que fortalece, que dá força. Então, muitas vezes as pessoas estão sem força, mas o Senhor vai lá e fortalece essa pessoa. O Senhor vai lá e fortalece ela para que ela venha voltar a fazer aquilo que o Senhor, Ele ordena, para que o Senhor, aquilo que o Senhor tem, né, o propósito na vida daquela pessoa. Nós vemos que ela mesmo caída ali, quando ela reconhece o seu pecado, a sua falha, o Senhor faz o quê? O Senhor levanta. E ali a Bíblia diz que Davi tinha perdido a alegria da salvação. E olha o que Davi falou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E olha o que mais interessante, que eu acho que nesse texto é algo que nós vamos enfatizar bem. Davi falou assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Será que você já parou? Por que Davi disse isso para Deus? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu vou te explicar o porquê Davi falou essas palavras. Porque Davi contemplou com os seus olhos um homem que foi escolhido pelo povo e também escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel, de Judá, de Israel, que foi Saul. Saul era profeta, Saul tinha o Espírito de Deus, mas por causa da desobediência de Saul, da infidelidade de Saul, a Bíblia diz que o próprio Deus o rejeitou. A Bíblia diz que uma certa feita Samuel orava pelo rei Saul e Deus falou assim: Samuel, até quando vai orar por esse homem, sendo que eu mesmo já o rejeitei? E Davi viu, contemplou Deus tirar o Espírito de Deus da vida de Saul, por causa do pecado de Saul. E ele estava com medo de que Deus, por causa dos pecados que ele tinha praticado, Deus também arrancasse dele o Espírito Santo. Então ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele viu o que aconteceu com Saul, depois que Deus tirou dele o Espírito Santo. Ele foi consultar uma pitonisa, desagradando a Deus, uma feiticeira. Tinha um espírito que começou a atormentar a ele. Tudo isso aconteceu quando o Espírito de Deus ele saiu da vida de Saul. E Davi orando, falando: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Davi, o seu conhecimento do Senhor, o caráter de Davi foi lapidado por meio da comunhão com Deus e a obediência irrestrita do Senhor. Então Davi ele era obediente a Deus, e através da sua obediência restrita a Deus, ele teve ali o seu caráter transformado por Deus. Davi ele chegou a descrever, através da natureza ali, do seu caráter, o Deus a qual ele servia, mostrando que ele conhecia verdadeiramente a Deus. Mostrando aqui no tópico 1 que Deus ele é poderoso. Davi sabia que Deus não é apenas criador do universo, mas também é o que mantém sobre total harmonia, garantindo a vida e o bem-estar dos homens. Então Davi está dizendo assim: o Deus ele não é somente aquele que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que mantém toda a tua criação, que cuida da tua criação. Então Davi tinha essa consciência. Deus que ouve os seus filhos. Então Davi, ele tinha certeza que quando ele orava, Deus estava com os teus ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. E uma coisa que nós precisamos ter, essa certeza também. Toda vez que nós oramos, Deus ele está ouvindo a nossa oração. Ele conhecia um Deus que julga com justiça, porque Deus agiu com justiça na vida de Davi. Quando Davi pecou, Deus ali deu a sentença ali contra Davi, falando que a espada não sairia mais da sua casa. Deus deu a sentença para Davi, por quê? Porque era a consequência dos seus pecados, irmãos. Consequência, nós pecamos, Deus perdoa, mas as consequências, infelizmente, virão. E nós temos que arcar com essas consequências. Muitas vezes você, não está satisfeito com aquilo que você está colhendo hoje. Então está na hora de você começar a rever os seus conceitos. Na hora de você olhar e ver assim, o que eu estou plantando para estar colhendo isso? Então vamos olhar o que nós estamos plantando. Porque se plantarmos vento, a Bíblia diz, com certeza você vai colher tempestade. Ok? Ele conhecia um Deus onisciente, onipresente. Nós vemos lá no Salmo 139, Davi dizendo, né, como já foi citado aqui, aonde eu for, o Senhor está. Mais alto das estrelas é o seu trono.
Se eu descer na mais profundos abismos, o Senhor está lá. Não tem como me esconder dos teus olhos. Então Davi, ele sabia. Eu costumo dizer assim que o homem muitas vezes peca, sabe por quê? Porque ele olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, ele olha e ninguém está vendo. E aí ele peca. Mas ele esquece de olhar para o alto. E se ele lembrar que lá do alto tem alguém que está olhando, ele com os seus 2 olhos como chamas de fogo, que é Jesus, ele vai deixar de fazer muitas coisas e praticar muitas coisas que não agradam a Deus. Porque ele vai olhar para o alto, em vez de olhar somente para os lados. E aí virá o temor no coração dessas pessoas. Para concluir essa mensagem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, conhecia o Senhor pelo fato de andar em sua presença. Ele, assim como o patriarca Jó, conhecia o Senhor por experiência própria, e não somente em ouvir falar. Isso fez a diferença na vida do salmista e com certeza fará também a diferença na vida daqueles que querem andar verdadeiramente com Jesus, que andam com Deus todos os dias. Para ser um homem e uma mulher segundo o coração do Altíssimo, é necessário convencê-lo a viver intimamente com Deus, obedecendo-lhe em tudo. Então, quando somos obedientes e nós procuramos andar com Deus intimamente, o Senhor, ele muda a nossa história. O Senhor cria em nós um coração puro e coloca em nós um coração segundo o coração dele. Davi, nós vemos aqui que Davi, ele era um homem que Deus levantou para cuidar do seu povo. Um homem sincero, um homem corajoso, um homem verdadeiro. E o Senhor está dizendo que nesse dia de hoje ele está procurando homens e mulheres dessa forma. Homens e mulheres sinceros. Homens e mulheres que desejam mais de Deus, que desejam ter essa intimidade com Deus. Desejam buscar a Deus de todo o teu coração, para que Deus ele cumpra na tua vida o quê? O propósito dele. O propósito da vida de Davi era para ser rei de Israel. E Deus cumpriu esse propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Aguarde, porque o Senhor com certeza ele irá realizar, porque quem prometeu foi Deus, não foi o homem. Foi Deus que prometeu e quando Deus promete, ele cumpre. Amém? Que Deus abençoe. Aqui na nossa revista está o Praticando Conhecimento, que são 5 perguntas aí para você responder, você que já tem a sua revistinha em casa, né? Leia novamente, estude novamente e procure responder as questões para exercitar o teu conhecimento em nome de Jesus. Ok? Que Deus abençoe, espero que essa aula tenha sido de grande valia para o teu coração, em nome de Jesus, que ela venha ter agregado o teu conhecimento, em nome de Jesus, e continue orando por nós, que nós estaremos sempre orando por vocês, e eu agradeço essa rica oportunidade, e até a próxima aula, assim o Senhor nos permitindo, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, em nome de Jesus.